Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui continuando a série de mensagens, Making Off, uma família atrás das câmeras. E quantos de nós que estamos aqui presentes, os que estão assistindo online, já passaram por situações semelhantes, de tentar comunicar alguma mensagem e a pessoa que ouviu a mensagem entendeu de forma completamente diferente daquilo que você quis falar. Ou o contrário. A pessoa quis te dizer alguma coisa, quis te passar uma mensagem e você entendeu essa mensagem de forma equivocada, ou por não prestar atenção, ou por ser em um ambiente cheio de ruídos, ou por você ter um pensamento ou uma convicção já formada a respeito daquele assunto, a respeito daquela conversa. Muitas vezes nós estamos certos quando vamos comunicar alguma coisa, a mensagem é correta, mas a forma como nós passamos a mensagem, o tom que nós utilizamos, o ambiente e o momento que nós escolhemos não são propícios para passar aquela mensagem e por isso causa uma verdadeira confusão. Quantos de nós já passamos por isso? Se você não foi a vítima de uma mensagem equivocada, pode ter certeza que você foi o vilão. Você fez a pessoa receber a mensagem de forma equivocada. Falar é uma habilidade que nós nascemos com ela. Todo ser humano saudável tem essa habilidade de falar. Comunicar é algo diferente. Comunicar nós aprendemos ou não ao longo de nossas vidas. Comunicar é transmitir a mensagem com precisão e essa mensagem ser recebida por outra pessoa de forma completamente fidedigna. Ou seja, ela entendeu exatamente aquilo que você quis dizer. Deus nos fez com essa habilidade de produzir palavras. As palavras, elas são importantes para Deus. Se você for lá no primeiro livro da Bíblia, você vai ver que Deus cria tudo, todo o mundo, todo o universo, através de sua palavra. Ele diz, haja luz. E a luz se faz, e todas as coisas foram criadas dessa forma. Mas a única obra de Deus criada que consegue, que tem essa habilidade de falar é o ser humano. É a única criatura de Deus capaz de proferir palavras. O falar ele é tão complexo. Nós falamos muitas palavras todos os dias e nós não nos atentamos o quão complexo é essa pronúncia de palavras. Você proferir tantas palavras no dia é tão complexo, envolve tantas áreas do corpo humano. E aqui eu não vou me ater a detalhes, porque também eu não sou neurocientista. Não tenho a condição, a capacidade de falar tão profundamente sobre o cérebro. Mas só para você ter uma noção, todas as vezes que nós falamos, nós envolvemos a musculatura da boca, nós envolvemos a musculatura da língua, nós usamos a nossa memória, aquilo que nós já aprendemos, todas as experiências que nós tivemos. Nós usamos todas as informações. Nós usamos as nossas emoções. Tudo isso, áreas diferentes do cérebro funcionando de uma forma conjunta para você proferir todas as palavras que você fala no seu dia. É tão difícil falar assertivamente que Tiago, no livro de Tiago, irmão de Jesus, ele diz que todos tropeçamos de muitas maneiras.
Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Falar, lógica que existe atrás da fala, de todas essas emoções, memórias, a escuta, as experiências, você transmite a mensagem para outra pessoa que também tem as suas próprias experiências, as suas próprias emoções, a sua própria memória. É muito, muito complexo a questão da comunicação. Porque comunicação é aquilo que o outro entende, não aquilo que você fala. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, o que o outro entendeu. Eu falei o que era para falar e ponto final. Nós achamos, mas desse jeito você não se comunicou. Desse jeito você apenas falou. Porque a outra pessoa não entendeu aquilo que você quis dizer. Então, comunicar não é simplesmente transmitir a mensagem, mas é transmitir a mensagem de forma que o outro entenda. Você, lá na minha casa, hoje, inclusive hoje, viu, Alexandre? Não sei se você está lembrado, 14 de agosto faz 8 anos que nós estamos aqui nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, ainda não somos fluentes em inglês, é incrível. Talvez porque estejamos aqui em Orlando falando português todo o tempo. Não, espanhol também não, só hablo solamente um pouquinho. E o que é que acontece na minha casa? Né? Não os meus filhos, mas Alexandre, quando vai assistir um filme, é uma coisa meio complexa, porque o áudio que nós escutamos é em inglês, a legenda que ele coloca é em espanhol, né? E a nossa língua nativa é português. Então eu fico naquela, né? Não sei se eu, se eu leio, se eu escuto, fica aquela mistura. Preste atenção. A mensagem que o filme comunica, independente da voz ou da legenda, ela é a mesma. Quem não está entendendo a mensagem, totalmente sou eu. Sou eu, o receptor, que não estou conseguindo compreender aquela mensagem. De forma, assim, total. Quantos de vocês já tentaram ir no... Em casa, a gente ainda tem a legenda para dar uma conectada. E no cinema? Se você não fala fluente? Que aí não tem a legenda. Você já teve essa experiência? Você tem que pegar aquele aparelho de quem é surdo, e aí você consegue ter a legenda no seu aparelho, lá no cinema. A mensagem é a mesma. Mas somos nós, receptores, que não estamos entendendo completamente aquilo. A mesma lógica nós usamos para os sinais de trânsito. Os sinais de trânsito, eles tentam comunicar através de uma imagem, uma mensagem. Mas se você não tem a capacidade, a habilidade de decifrar aquele código, de decifrar aquela imagem, a mensagem não é transmitida, pelo menos para você, com exatidão. Eu quero fazer um teste com vocês. Quem não tem carteira de motorista lá no Brasil? Quem não tem? Vamos tentar. Vocês também podem participar. Essa imagem aqui, o que significa para vocês? Menos. Vamos lá. Alguém sabe? Sabe? Sabe, Alexandre? Bom, se você encontrar isso daqui, ponte. Se você encontrar isso daqui, essa placa de trânsito nas rodovias lá do Brasil, isso significa alfândega. Repartição alfandegária. Se você não sabe o que é alfândega, é mais grave ainda. Mas para você não iria comunicar. Para você não iria comunicar. E essa daqui, ó. Vamos lá. Essa daqui? Trem. Quem mais? Canaan Corgs. Quem acha que é trem? É igual, Alexandre. É isso assim, é isso mesmo.
É uma rodovia com nível de barreira. Mas, para quem não conhece, parece o quê? Uma zona rural. Parece uma fazenda, não parece? Então, a placa está lá. Mas, para você que não tem o conhecimento desse estilo, desse tipo de comunicação, para você não vai comunicar. A última tentativa, tá bom? A última. Essa daqui. Agricultor. Não pode cortar grama. O que mais? Não pode atirar de canhão. Não pode. Não pode nem trabalhar. Não pode nem trabalhar. Não pode vender muamba. Isso, o pessoal está sendo criativo. Não pode vender. Isso daqui significa que você não pode circular com carrinho de mão. Não pode circular. E essa placa ainda está em vigor, tá bem, gente? Então, quem é que usa carrinho de mão? Eu uso assim. Então, a ideia das placas de trânsito é comunicar algo sem legenda. Parece até óbvio esse estilo de comunicação. Mas se você não passou por um curso do Detran, se você não foi submetido a um teste, foi aprovado e memorizou as placas, isso daí não vai significar absolutamente nada para você. Você vê ali, nossa, uma fazenda, o trem, passou. Não comunica absolutamente nada para você. Quer ver outra coisa? O seu filho começa a dar trabalho. Eu não sei se vocês têm filho em idade escolar, assim, já, que tem prova e tudo mais. E aí os pais começam a ficar super, mega preocupados com aquele menino que não estuda, que começa a tirar nota baixa. E ele diz o quê? Esse menino não estuda. Olha, se você não estudar, sabe o que vai acontecer? Você não vai dar para nada na vida. Você vai dirigir caminhão de lixo. Ou apanhar o lixo, né? Porque dirigir o caminhão ainda tá bom. Mas, se fosse possível escrever uma legenda, o que nessa legenda estaria escrito, nessa frase que você disse para o seu filho? Eu estou, meu filho, preocupado com o seu futuro. Você precisa estudar. Você precisa se posicionar no mercado de trabalho. Era isso que estaria escrito. Todas as vezes que uma mãe diz que vai sumir de casa, eu vou embora, vou deixar vocês. Quando eu morrer, vocês vão me valorizar. O que é que essa legenda, nessa legenda estaria escrito? Eu estou de saco cheio. Eu estou cansada. Eu preciso de ajuda. É isso que você quer comunicar. Todas as vezes que o marido começa a dizer, vocês apagam essa luz. Vocês fazem isso, sabe por quê? Porque o dinheiro não sai do bolso de vocês. Se o dinheiro saísse, vocês estariam apagando as luzes. Exatamente. Lá a gente fala, né? Não é da CEAL. Lá, a minha empresa, a minha companhia de energia elétrica de Alagoas é CEAL. Meu pai dizia muito isso. Mas o que, na verdade, se existisse uma legenda, o que esse pai gostaria de comunicar? Que nós precisamos economizar. O que está acontecendo na nossa casa é desperdício. Eu estou preocupado com as nossas finanças. É isso que nós queremos comunicar. Mas não é isso que nós comunicamos. Porque a nossa forma de falar não é assertiva. Nós queremos passar uma mensagem, mas nós passamos outra mensagem, entendendo que a mensagem que passamos é óbvia. E que aquilo vai surtir o efeito que você quer, surtir o resultado que você quer. Mas nós precisamos aprender a nos comunicar. Precisamos aprender a nos comunicar. O tema dessa mensagem de hoje é subtitle, que significa legenda, falando a língua certa. E é um tema super oportuno, por quê? Nós aprendemos a nos comunicar
em diversos ambientes. Nós aprendemos a nos comunicar no mundo do business, falar as palavras corretas. Nós aprendemos a nos comunicar para fazer as vendas. Nós somos treinados para isso. Nós aprendemos a nos comunicar na igreja. A gente já tem 1 ano de igreja, já começa a falar crentez. A paz do Senhor, glória a Deus, o Senhor te abençoe. Mas nós não aprendemos a nos comunicar na empresa mais importante da nossa vida, na instituição mais importante da nossa vida, que é a família. Nós queremos, na nossa família, falar de qualquer jeito, e não são vocês, sou eu, é a minha casa. Nós queremos simplesmente falar aquilo que está na nossa cabeça, que a gente quer colocar para fora. É porque nós temos a ideia de que a família é o ambiente ideal e propício para você ser a sua versão original. Entre aspas, a sua pior versão. Nós damos para aquele que amamos a nossa pior versão. Nós falamos para aquele que amamos as palavras que nós não falaríamos para os nossos clientes, para as nossas ovelhas, para os filhos dos nossos amigos. Porque nós queremos simplesmente relaxar. Nossa, eu estou em casa. Em casa eu posso ser eu. Eu posso me despir de todas as vestes e as máscaras. E a família que aguente. E aí nós terminamos tendo grandes problemas na nossa família pela falta de aprender a comunicação no ambiente familiar. E porque nós erramos tanto na maneira que nós nos comunicamos dentro de nossa casa? Por que será que nós não acertamos? Nós não temos uma comunicação assertiva dentro do nosso ambiente familiar? E eu respondo para você. É porque nós temos muita intimidade com o nosso povo, com a nossa casa. Nós temos menos paciência. Nós temos menos respeito e consideração, muitas vezes, em buscar as palavras corretas. Nós temos muito menos educação e cortesia. Preste atenção se uma pessoa vai na sua casa e ela pede um copo d'água, se você não vai buscar. Ela pede um café e você não vai buscar. Às vezes ela nem pede, você já oferece. Eu pelo menos sou assim. Agora meu esposo pediu um copo d'água. Você olha assim e faz... E não tem mão não para ir buscar? Está achando o quê? É assim ou não é? Com os da nossa casa, nós somos muito menos cortês. Nós temos mais paciência com os filhos das pessoas do que com os nossos próprios filhos. Lá no camp, eu passei uma tarde conversando com o filho de uma pessoa e fiquei, ali por volta de 1h30, 2 horas, conversando. E depois que esse rapaz voltou para casa, essa pessoa me ligou e disse assim: olha, Thaisa, ele está super diferente. Ele está uma bênção. A cabeça dele mudou, ele está enxergando outras coisas. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por esse tempo que você passou com meu filho, pelo investimento que você fez. Trouxe um resultado maravilhoso. Aí eu virei para ela, sério, virei mesmo, de verdade. Falei assim: agora tu vai na minha casa, porque lá eu deixei uma bomba. Lá na minha casa, eu dei uns puxões na minha filha, que entrou a irmã, entrou a tia, entrou todo mundo. E foi a maior confusão. Porque para os nossos filhos, nós supomos que eles já deviam saber. Nossa, a gente fala para esse menino desde que ele é pequeno. E fala a mesma coisa, e fala a mesma coisa, e fala a mesma coisa, e fala a mesma coisa. E para aquele menino que é filho de outra pessoa, não. Você está falando ali a primeira vez. Ou a segunda vez. É uma voz diferente, é um comando diferente. Com os nossos filhos, nós supomos assim, que eles estão fazendo de malcriação mesmo. Que eles já deveriam saber.
no ambiente da nossa casa, nós somos menos educados, menos respeitosos e menos cortês. Dr. John Gottman, um grande nome na área de psicologia familiar, pesquisou por 40 anos os relacionamentos familiares e chegou à conclusão que a principal causa dos divórcios e problemas na família é a falta de habilidade em comunicação. É a falta de habilidade em se comunicar. Eu quero ler com vocês, se você tiver Bíblia, abra no livro de Tiago, capítulo 3. Vai ter aí projetado na tela. E a palavra de Deus diz assim: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão onde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, olha essa palavra, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais, e que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno, mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O livro de Tiago, ele é considerado o livro da sabedoria do Novo Testamento. O que Tiago está querendo nos dizer é que a língua nos faz nos tornarmos uma pessoa bipolar na hora de falar. Você imagina? Ele começa a dizer que através da mesma língua, através do mesmo instrumento, através da mesma parte do corpo humano, nós somos capazes de abençoar alguém e amaldiçoar em outra determinada hora. Dessa mesma fonte jorra amargura e também palavras doces. A nossa língua nos faz alguém bipolar. Em um determinado momento, nós estamos lá na frente da escola, o nosso filho apresentando. Ele faz tudo errado, ele não ensaiou, ele não quer fazer. E você acha aquela criança a criança mais linda do mundo e a mais esperta. E você começa a postar e marcar o pai, a tia, a avó, todo mundo. E você olha e fala, nossa, você é muito lindo, meu filho, você é maravilhoso. E aquele menino vai para o carro e quando ele entra no carro, ele não quer colocar o cinto, ele não quer sentar na cadeira, ele não quer comer, e é aquela bagunça, e você começa a dizer, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer essa criança? Uma hora você está lá elogiando,
Outra hora você não sabe o que fazer, você está criticando. Da mesma forma, uma hora nós estamos dizendo para o nosso companheiro, você é o amor da minha vida, você é maravilhosa. E aí, outra hora que a pessoa frustra as suas expectativas, você fala, eu precisava de alguém melhor, eu não estou sendo feliz, eu não mereço isso. É a mesma pessoa, você, e é o mesmo cônjuge. Em um determinado momento você diz uma coisa, outro determinado momento você diz outra coisa. Porque a sua língua faz de você alguém bipolar. Tiago também está dizendo que nós somos capazes de controlar uma empresa multinacional, mas não conseguimos controlar a nossa própria língua. Nós não conseguimos controlar a língua. Quantas vezes você fica assim, eu não vou falar, 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 falei. E você fala. Seja uma malcriação, seja alguma coisa assim que você está por aqui. Seja uma fofoca, uma coisa que te contaram aquele segredo maravilhoso. Seja uma fofoca, uma coisa que te contaram aquele segredo maravilhoso. E você fala assim, não vou falar, prometo, não falo para ninguém. Aí você vira para sua amiga, sua melhor amiga, todo mundo tem uma best friend. E você fala para ela assim, olha, eu vou lhe contar, mas não conta para ninguém. E aí ela também tem uma best friend. E por aí, né, é o macaquinho. E a história vai cada vez aumentando. Aumentando. Não vai a mesma história, não. Vai aumentando um pouquinho mais. Quando chega lá, no fundão da igreja, já está outra história. Nós não conseguimos controlar a nossa língua. Se a gente consegue controlar a nossa língua, a gente fica varão perfeito. Igual Jesus. Homem perfeito. Tiago também nos diz, através desse texto que acabamos de ler, que a nossa língua é um instrumento hábil a destruir ou construir relacionamentos. Quantos relacionamentos foram abalados e até mesmo destruídos por causa de uma pequena coisa? Aquilo que para você não era nada demais, mas pegou num valor da pessoa, algo que ela considera muito importante, que você jamais deve... Olha, você fala de todo mundo, só não fala da minha mãe. Você você pode falar, pode ser que eu sou feia, pode ser que eu sou qualquer coisa, mas não fala do meu filho. Ah, eu fico doida. E aí, porque alguém fala, aquele relacionamento é destruído. Veneno mortífero que mata quem ouve. Quantas vezes nossas palavras matam sonhos, autoestima das pessoas. Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto, ou seja, a sua língua. As suas palavras têm a capacidade de construir e destruir. E qualquer uma das coisas que você resolva fazer, você vai colher desse fruto. Isso é muito sério. Isso é um negócio que você fala pequeno. O assunto já era para ter acabado. Você resolveu dar aquele adendo, aquele acréscimo. Que não parar por aí, tá tudo bem. E aí aquele negocinho que você falou, pequenininho, nem era para tanto, incendeia uma floresta. Destrói. Causa um caos. Uma coisa pequena. Assim como a língua. É um órgão tão pequeno. Ele consegue tacar fogo no ambiente.
Então, a pergunta é como nós temos usado as nossas palavras dentro de casa. E nesse momento agora você sempre está pensando no outro, né? É verdade, já fizeram isso comigo. É verdade, lá em casa o pessoal não sabe usar essas palavras, não. Mas se nós formos muito sinceros, nós vamos entender e dizer e confessar que todos nós precisamos mudar o estilo de nossa comunicação. Então, como é que eu posso desenvolver essa comunicação assertiva no meu lar? Como é que eu posso desenvolver essa capacidade de comunicar, que a outra pessoa entenda e que se abra um diálogo, em que a mensagem seja passada de forma fiel, com clareza, com respeito, que você possa manter um canal de comunicação aberto entre as pessoas da família, que elas não fiquem com medo de falar com você. E aí eu quero colocar 4 pontos, e poderia aqui ser uma conferência de 7 dias. Se você for ler Provérbios, e eu indico você a ler, o que vai ter lá sobre o poder da língua, sobre você falar, sobre você não falar, sobre você... Nossa, é Provérbios 175, né, Gustavo? Gustavo disse que o provérbio só vai até o 31, que é a mulher sábia, a mulher virtuosa. Ele disse que a Renata é Provérbios 175. Está podendo, Renata? Eu quero destacar aqui 4 coisas que você pode fazer para, na sua casa, você ter uma comunicação mais assertiva. Primeira delas, você precisa saber falar. Saber falar, saber comunicar. E aí, eu quero ler Efésios 4, 29, que diz assim, eu escolhi esse texto porque eu considero esse texto mais completo. Não vai estar na tela. Ah, vai estar na tela. A Sil está super ligada. Você pode ler comigo. Efésios 4, 29 diz assim, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Preste atenção. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo ódio, toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, se nós quisermos falar a língua correta, se nós quisermos sermos assertivos em nossa comunicação dentro da nossa casa, a primeira coisa que nós devemos fazer, a primeira forma é falar com a motivação de fazer o bem para quem ouve. Ah, Thaís, então eu não vou falar nada difícil nunca. A pessoa está precisando de uma exortação, a pessoa está precisando mesmo de um puxão de orelha e eu não vou falar nada, eu vou ficar calado assistindo aquilo acontecer. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você olhe para a motivação do seu coração, para você ter a certeza daquilo que você vai falar e como você vai falar. Vai ajudar essa pessoa a enxergar. Porque se você falar de uma forma, com uma motivação equivocada, a pessoa não vai lhe escutar, ao contrário, vai fechar o canal de comunicação. Então, você precisa ter a certeza de que aquilo que você vai falar não é simplesmente uma opinião, é porque você acha que tem que ser, mas que você está falando o bem, você está fazendo o bem.
Falar tudo não é ser sincero, ser verdadeiro. Muitas pessoas dizem que, eu falo. Eu falo porque eu estou sendo sincero. Mas você não está sendo sincero, você está sendo imaturo, você está sendo rude, sem educação. Você não precisa falar tudo. Porque é assim, na nossa casa a gente quer falar tudo, né? Tudo. Está feio, está bonito, está troncho, está fedendo. A gente quer falar de qualquer jeito. A gente não fala para as pessoas da rua, não fala. Nem para a nossa amiga mais chegada a gente fala. Mas para os de casa a gente não tem nada, zero filtro na comunicação. As minhas palavras, elas precisam ter o objetivo de construir a nossa relação, construir a relação uns com os outros e não colocar para fora a sua raiva, a sua frustração. Então, nós precisamos falar com a motivação de fazer o bem para quem ouve. Provérbios 15:4 diz, uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Precisamos ter uma língua saudável. Eu e você. A segunda coisa que o texto diz é que você deve falar o que ajuda os outros a crescer na fé e crescer na vida. E a gente tem essa ideia de que o nosso filho já devia saber, eu não tenho paciência para explicar, esse menino parece que é jumento. Porque na idade dele eu já fazia, ninguém precisou me ensinar. E é verdade, na minha época, e agora eu estou uma senhora jovem, até antes de quarta-feira eu era uma jovem senhora. 16 anos a gente estava na faculdade e já ninguém mais estava contra da gente, a gente já estava querendo ganhar dinheiro e resolvia tudo. Nunca minha mãe foi resolver absolutamente nada na minha faculdade. Mas a gente tem, nessa geração, essa proteção com os nossos filhos, de querer resolver as coisas e depois a gente fica reclamando deles. A gente mesmo coloca os filhos nessa situação e depois a gente mesmo reclama. Porque eles são dependentes, esse menino não sabe se virar, como é que pode, um menino de não sei quantos anos, não sabe fazer nada disso. Olha, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, há 8 anos atrás, eu não sabia encher um pneu de bicicleta. Nem eu, nem meus meninos. Porque nós tínhamos pessoa em casa que fazia isso. Encher um pneu de bicicleta. Eu acho que até, sei lá, algum tempo atrás, eu nunca tinha ido resolver uma coisa no banco. Você imagina os filhos. E eu tenho certeza que nas devidas proporções, os filhos de vocês também não fazem coisas que você já fazia, já sabia fazer, muito mais novo do que eles. Nós precisamos falar de uma forma que ajude os nossos filhos a crescer, a desenvolver, ensiná-los a crescer na fé, ensiná-los a crescer na vida, ensinar o nosso cônjuge coisas que ele não sabe, mas você sabe. Ele ensina para você coisas que ele sabe, mas você não tem tanta habilidade. Porque nós somos uma equipe. Nós temos os mesmos interesses. Então, nós precisamos falar o que ajuda os outros a crescer na fé. O texto também diz que nós devemos falar o que deixa Deus feliz. O texto diz assim, não deixe Deus, o Espírito de Deus triste. Porque nós falamos coisas, palavras, que deixam o nosso Deus triste. Palavras torpes, palavrões, fofoca, mentira. Precisamos falar o que deixa Deus feliz. Precisamos falar no tom certo. Isso para o nordestino é um negócio difícil.
Lá, Maiara, do Rio de Janeiro, entrando na nossa família, a gente, quando está na mesa, parece que a gente está todo mundo discutindo. Não, mas a gente está brigando, não, a gente está só falando mesmo. É a nossa forma de comunicar. Falar no tom certo. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Nós precisamos falar de forma branda. Olha, fica aí. Tem muito exercício para trabalhar essa semana. Tem muito exercício. Falar no momento certo. Você pode falar, mas você precisa encontrar o momento certo de falar. Provérbios 15:23 diz assim: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. É bom escutar umas verdades, é bom escutar ensinamento, mas se te pega na hora ruim, o efeito vai ser o contrário. Tenta falar alguma coisa para o seu marido, quando ele não recebeu de um cliente, quando ele está sem o dinheiro na conta, não recebeu o pagamento. Mas se ele recebeu, você pode falar o que você quiser, está feliz da vida, chega em casa, maravilhoso. A palavra está fazendo efeito, já estou vendo pessoas se abraçando. É. Tem gente assim, ó. Ela já está agarrando. É. Quer a legenda? Saber falar e também saber ouvir é o segundo ponto. Saber ouvir. Tiago 1:19 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir vai muito além de escutar palavras. Ouvir, essa escuta ativa, ouvir, é você prestar atenção no que o outro está dizendo. É você estar focado naquilo que está sendo transmitido a você. É você demonstrar interesse, como isso é difícil. Porque com a pessoa de fora, ela está ali falando um negócio, você está querendo sair, ela está ali acompanhando, e você, vamos junto, né? E aí você, aquela agonia por dentro, aquele negócio, aquela angústia, e você está ali, né? Escutando o que a pessoa está te dizendo. Mas quando é para alguém de casa, vai, fala mesmo, fala logo. E o fim dessa história, como é que é? Saber ouvir de forma atenta, prestando atenção. Muitas vezes nós supomos que já sabemos aquilo que vai ser falado. Convivemos tanto tempo com as pessoas de nossa casa que a gente já sabe o fim da história. E é por isso que nós não queremos escutar. E tem uma história interessante na Bíblia que trata de Moisés e Deus. A primeira vez que o povo do deserto tem sede. E aí Moisés fala com Deus, Deus manda fazer o quê? Ferir a rocha. Manda tacar o negócio na rocha para sair água. E sai. E no segundo momento, o povo começa a reclamar mais uma vez. E Moisés, acostumado, já supondo que Deus ia falar que era para tacar o negócio. Deus diz assim para ele: fala com a rocha. E o que é que ele faz? Dá uma pancada na rocha. E aí, por causa dessa pancadinha de nada, porque, sinceramente, você andar com o povo no deserto 40 anos, ouvindo tudo aquilo, e Deus dizer para você: você não vai entrar não, você desobedeceu. Eu mandei você falar, e aí você nem vai ver a terra prometida. Quer dizer, vai ver, só ver, de longe, mas você não vai entrar. Você já pensou
como é importante você saber ouvir. A terceira coisa para você ter uma comunicação assertiva é você saber calar. Saber calar. Provérbios 13:3 diz assim, ó, quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Provérbios 17 diz assim, ó, 17:28, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, também por sábio. Os pesquisadores dizem que a mulher fala em volta, em média, por dia, 20.000 palavras. E o homem fala 7.000 palavras, na minha casa é trocado, não sei na casa de vocês. Agora você imagine, depois a gente conversa. Sou eu que estou aqui, né? Sou eu que estou aqui, eu posso falar. Quando ele vier, aí ele diz a outra versão. Você imagine, você conter essas palavras que o seu organismo quer colocar para fora, quer produzir 20.000 palavras por dia. Olha só. Tem um texto que é muito interessante, diz assim, ó, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Tem gente aí que precisa de um exército. Põe 2 guardas, 3 guardas, bota aqui, ó. Costura. Saber calar. E não é aquele silêncio estilo Guerra Fria. Né? Porque também tem um silêncio que é a Guerra Fria. Você está comunicando. Você está falando. Mas não, é saber calar mesmo. Tem horas que a gente observa e vê que a melhor coisa a se fazer é calar, é entregar para o Senhor, é orar. E para finalizar, nós devemos cuidar do que pensamos. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração, se os seus pensamentos está cheio de raiva, de ira, de angústia. Se você olha para a sua família e você se sente injustiçado, subjugado, esquecido, desprezado, sem valor. Se é isso que tem no seu pensamento, a sua boca vai colocar para fora toda essa amargura. Se você entende que todas as atenções da sua casa, o melhor da sua família vai para os outros, vai para o trabalho, vai para a igreja, vai para os amigos. Tem uma determinada hora na adolescência dos nossos filhos que eles não querem mais sair com a gente. O melhor deles vai para os amigos mesmo. E você deixa esses pensamentos dominarem o seu coração, dominarem a sua mente. Você vai colocar para fora de forma errada, de forma agressiva. A sua comunicação vai ser uma comunicação agressiva. A pergunta que você deve fazer é quais os pensamentos que são verdadeiros. Muitas das coisas que nós pensamos, que nós temos certeza, que nós temos como verdadeiro, não são a verdade de Deus. Não são. São coisas que nós olhamos e, baseados nas nossas experiências, na nossa vivência, na nossa história, nos nossos traumas, nós damos aquela codificada e dizemos, é isso daí. É isso aí, ó, me fazendo de besta. Olha mesmo, bem debaixo do meu nariz. Nós precisamos saber falar, saber ouvir. Nós precisamos saber calar
E nós precisamos guardar os nossos pensamentos. Eu quero, nesse momento agora, convidar você a ficar em pé e ter um tempo com Deus, um tempo com o Senhor, para que você possa colocar diante de Deus a vida da sua família, a forma como você tem se comunicado. E muitas das vezes, para nós mudarmos uma determinada situação, nós devemos agir de forma diferente. Nós devemos pedir sabedoria de Deus para aprendermos com o Senhor a falar, a ouvir, a calar, a guardar a nossa mente e o nosso coração.